Continuando aí então, pessoal, a história de que os animais são sencientes, né? Quer dizer então que eles sentem, que eles conseguem sentir amor, medo, frio, raiva, né? Medo, mas eles não são conscientes, eles não têm a consciência igual o ser humano deveria ter, né? Que muitas vezes não tem, na maioria das vezes inclusive, tá? E como eu fui dizendo para vocês, o bem-estar animal ele surgiu de acordo com estudos realizados em uma universidade na Inglaterra, e que ela tinha foco principal diminuir o estresse, diminuir a falta, né, do bem-estar animal nos animais de produção, porque eles começaram a se incomodar da galinha ficar lá presa a sua vida toda, da porca ficar presa numa gaiola, né? Para quem não sabe, a porca fica lá presa numa gaiola deitada. Eu posso mostrar imagens para vocês qualquer hora, sem se movimentar para poder amamentar o leitão. Então, isso começou a incomodar um pouco a comunidade científica, e foi onde eles começaram a ver que dava para fazer alguma coisa diferente, né? Mas aí isso foi aumentando de uma forma com que não se restringiu apenas para as atividades de produção. Hoje o bem-estar animal ele é um conceito que engloba todas as posições animais, né? Ele é um conceito que ele gere todas a forma com que os animais são tratados. Então lembra quando eu falei para vocês lá no vídeo anterior de que o animal acostuma-se com o tratador, de que quando tem um tratador, quando muda, tem uma troca do tratador desses animais, causa um desconforto, né? Causa um certo receio, o animal fica mais acuado, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma imagem clara de um animal acuado em rebanho, por exemplo, quando você está lá no curral e o animal se sente acuado, se sente com medo, eles vão se aglomerar todos lá no canto, né? Ficar em blocos, né? Porque assim eles sentem-se mais seguro, com maior oportunidade de se defender frente ao problema que ele encontra, seja um predador, seja um tratador desconhecido, entendeu? Então fica aí essa dica, né? Lá da aula de comportamento dos animais, da gente entender mais sobre como esses comportamentos acontecem, né? No geral, esses animais adotam posturas iguais. Se eles são presas, eles adotam posturas iguais frente a um problema. E se eles são predadores, eles adotam também posturas iguais frente a um problema causado, tá? Então, o que é interessante entender é que o bem-estar ele segue um padrão, tá? Então, quando a gente fala de bem-estar, aqui no Brasil, a gente fala do mesmo bem-estar, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? Então, são padrões mundiais, são dados mundiais que vieram para melhorar, vamos dizer aí, ajudar nesse problema que foi identificado, que era o bem-estar. E hoje o bem-estar é uma prática, né, que se engloba até nos animais domésticos. Hoje em dia os animais domésticos já tiveram o bem-estar muito mais aprovado que os de produções. Hoje em dia também algumas adaptações são feitas, né? Como por exemplo a aglomeração, né? Tuas casas devem ter um número de animal que ela suporta em espaço físico, que ela suporta em quantidade de alimento disponível. Então é muito importante que a gente tenha esse parâmetro para que a gente consiga oferecer esse bem-estar, mesmo se for em casa, para conseguir entender quando esse animal ele está com o seu nível de bem-estar está comprometido. Então que eu entenda o seu desconforto, eu entendo o seu medo, o seu sinal de medo, né? Alguns sinais são muito claros no mundo animal. Então quando você tem, por exemplo, um cachorro, ele está com as duas orelhas ali em pé, né? Em posição atenta, olhando rápido, farejando rápido, ele está em atenção, ele está procurando alguma coisa, ele está pressentindo alguma coisa ali que pode chegar. Lembrando que ele consegue sentir o cheiro de um raio de distância muito maior que a gente consegue, tá?
A gente vai ver ao decorrer do curso aí, principalmente anatomia, o principal sensor do cachorro, por exemplo, o principal órgão sensorial do cachorro é o nariz, é o olfato que ele tem, né? Então, nosso é a visão, por exemplo, o do cachorro é o olfato, ele sente o cheiro bem mais rápido, ele consegue sentir cheiro de perigo à distância, tá? Então isso é uma forma dele se privar. Então esses são comportamentos aí dos animais, né? Por exemplo, os carneiros que vivem em bando, tá? Eles andam em bando porque eles são fáceis presas, tá? Quando eu coloco muito, quando eu aumento essa colônia de animais, a gente vai causar aquilo lá que eu falei para vocês, né? Os problemas por aumento de indivíduos na colônia, tá bom? E aí, como eu havia dito anteriormente, o bem-estar ele estipulou algumas situações. Ele estipulou algumas situações para que seja seguida uma regra, tá? Seja seguida uma regra de parâmetros, tá? Para que eu tenha parâmetros, para que seja bem-estar para mim, seja para o meu vizinho também. Então, para que não seja uma coisa vaga, que seja um estudo realmente calculado, praticado, seja coisas possíveis. E aí, nessa área, nessa situação, no bem-estar animal, surgiu um conceito muito conhecido, muito falado, que é o conceito das 5 liberdades. Tomei água no café. Das 5 liberdades. Então, independente da espécie, independente da forma de criação, por que você cria esse animal, independente da idade, esses animais eles são obrigados a estar livre de 5 situações. Dá para ler bem aí, né? Dá. Minha letra é feia, mas é isso aí, tá? Então, eu tenho o conceito das 5 liberdades, que é um conceito universal, tá? É um conceito universal e ele deve ser praticado. E nem é tão difícil praticar assim. Como eu já disse algumas vezes, o bem-estar, ele não veio para pedir algo a mais para o animal. Ele veio para garantir os direitos dos animais, tá? Direitos que muitas vezes não eram praticados, tá? Hoje pode ser que ainda continue não sendo praticado, pode ser, tá? Que ainda continue não sendo praticado. Só que isso faz com que aumente a visibilidade, aumente a cobrança, tá? A partir de hoje, nós que estamos estudando bem-estar animal, temos que entender que é um conceito que deve ser praticado, tá? Que deve ser praticado. E eu que sei bem-estar, você que está assistindo, que sabe, que eu já falei para você que estamos estudando aqui ainda, que temos mais um pouquinho de assunto para falar, que também consegue identificar o bem-estar, deve cobrar o bem-estar quando ele não for praticado, tá? Como assim? Vamos comentar agora sobre as 5 liberdades, como nós podemos garantir esse bem-estar tão falado aqui nessa aula de hoje para os animais, tá? Então as 5 liberdades, já falei, independente da espécie, são quesitos que os animais devem estar sempre livres disso, tá? Então a gente vai comentar aqui um pouquinho agora, vou dar uns exemplos, está escrito na lousa e é legal que você anote, tá? Os exemplos que eu vou dando para você lembrar depois de uma atividade que a gente for realizar, você lembrar. Então é bem legal que você anote aí para facilitar o seu estudo, beleza? Escrevi tanto já hoje que o meu pincel está até ruim. Dá mais uma olhada na goela aqui e vou falar da liberdade. Vamos lá. Todos os animais, independente dos fins de produção, independente dos fins de criação, independente de tudo, eles devem estar livres de fome e sede. É a primeira liberdade, tá? Ó, aqui escrito, ó, a primeira liberdade é estar livre de fome e sede,
tá? Então os animais devem, por obrigação, a partir do momento que o ser humano tem um animal, que ele está sob o domínio de um animal, ele deve, por obrigação, deixar esses animais livres de fome e sede. E não